Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 20ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo no meio-dia, ia às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós algo que é muito comum dentro dos nossos ambientes sociais, dentro da igreja, do nosso trabalho, na rua que a gente mora, onde a gente vai que tem mais de uma pessoa, tudo isso é possível. O quê? A inveja, os ciúmes. Se tem uma coisa que estraga qualquer trabalho que a gente esteja realizando, é a inveja dos outros. É aquela mania que nós temos de ficar olhando para os outros e esquecer de nós mesmos. Aquela mania boba da gente ficar sempre querendo apagar o brilho do outro. Sempre tá julgando, condenando e o que é pior, jogando outros contra aquela pessoa. Se eu tenho inveja de alguém, então eu não contento em ter inveja dela, não. Eu quero que os outros também tenham raiva, tenham ódio dessa pessoa. Isso é mesquinho, isso é medíocre, isso é diabólico e não dá certo. Ainda mais dentro das comunidades eclesiais, e a gente percebe muito isso. Quando, por inveja, alguém atrapalha o trabalho da outra em uma pastoral. Quando, por inveja, alguém denigre a imagem da outra dentro da comunidade. Ou então, quando está com ciúmes e aí agora começa a jogar no vento, né, tudo aquilo que sabia da pessoa, coisas talvez até íntimas que na período de amizade elas compartilhavam, agora fica jogando no vento como se não tivesse valor nenhum. Isso é diabólico. Isso é a pessoa dizer que esses sentimentos são mais fortes do que tudo nela. E, portanto,
ela também é instrumento do maligno. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que aprender a respeitar as pessoas. Nós temos que aprender a nos respeitar. Eu, em hipótese nenhuma, posso querer ser como quem quer que seja e nem ser melhor do que ele. Mas isso não significa que eu sou pior do que ele também. Não. Somos diferentes e aí estabiliza a riqueza de cada um de nós, cada um fazendo o seu trabalho. Dom Serafim de saudosa memória, cardeal arcebispo aqui de Belo Horizonte, ele dizia para nós: olha, saiba o seu tamanho e você cabe em qualquer lugar. Olha que beleza. Então, o que isso significa? Significa que você não precisa ter inveja, não precisa ter ciúmes de ninguém. Faça o que você deve fazer sempre, da melhor forma possível. Essa mania de ficar olhando os outros e com ciúmes e criticando, e julgando e condenando o trabalho dos outros é coisa de gente pobre, de gente fraca, de gente besta, de gente que não tem um pingo de escrúpulos. E aí começa a denegrir a imagem do outro para outras pessoas, levantando hipóteses, fazendo questionamentos que não têm fundamento nenhum. Até o dia que alguém interessante, eu vou dizer para vocês, que quando acontecem essas coisas, todo mundo fica calado, fica ali dando ano que tá certo. Mas na hora que você fala assim, ó, eu vou processar, aí Jazinho fica aí, eu não falei isso não, fulana, eu não fiz isso não. Jazinho quieta. Na hora que doer no bolso, Jazinho quieta. E a igreja é danada para ter essas coisas, né? As pessoas estão julgando, condenando a outra, e até que um dia alguém fala assim, ó, nós vamos resolver isso, não é diante de Deus, não. Nós vamos resolver isso na justiça, vai doer no seu bolso para você largar da moda. Jazinho quieta, Jazinho caba. Aí todo mundo começa a ficar mais, não posso falar nada, não pode mesmo não. Não pode mesmo não. Se não for para ajudar, se não for para contribuir para a pessoa crescer, se não for fazer para que a pessoa seja melhor cada vez mais, então fica calado, não fala nada não. Mas se for para denegrir, se for para macular, se for para atrapalhar a vida da outra pessoa, tem que ir para a justiça mesmo. Vocês me perdoem com muita caridade, né? Eu estou falando isso com vocês. É porque na igreja a gente aprendeu isso. Somos todos irmãos. Eu não posso fazer nada contra o outro. Mas o outro corre e me acaba com minha vida e me estraga tudo, todos os meus projetos, meus planos, meu ânimo, meu dinamismo. Acaba comigo. Quantas pessoas a gente já viu entrando em depressão porque trabalham dentro da igreja? E aí fica com depressão porque o outro criticou, porque o outro julgou, porque o outro condenou. Quantas pessoas nós já perdemos na igreja, saindo, brigada um com o outro? Gente, o que é isso? Não tô incentivando, não tô motivando ninguém a estar brigando, a estar com essas coisas todas, não. Mas a gente fica pensando assim, meu Deus do céu. E às vezes leva o padre junto, e daqui a pouco o padre que tem milhares de pessoas para dar atenção, se vê preso a uma pessoa que conseguiu fazer a teia e jogar ele em cima para ele deitar. Isso é do diabo, isso é do maligno. Pessoas assim são instrumentos do diabo que entram dentro da igreja para poder perder as pessoas. Tem gente dentro da igreja que se ela disser assim, olha, eu não vou poder vir mais não, dá vontade de soltar fogos de beleza, cara. Que bênção, que alegria. Outras pessoas falam assim, nossa, não tem como eu continuar mais não, é porque eu não vou ser mais a coordenadora, ou presidente, ou isso, ou aquilo. Dá vontade de você falar assim, meu Deus, que beleza, que bom, agora sim as coisas vão fluir. Eu vou dizer para vocês com muita caridade, eu tenho um colega meu, infelizmente ele deixou o ministério, e ele dizia assim, olha, quando você tiver sua paróquia, sua comunidade, coloca pessoas que te amam para trabalhar junto com você. Não vem com esse negócio de todo mundo tem espaço, todo mundo tem lugar, todo mundo tem vez dentro de igreja, não. Porque tem gente que é do maligno e vai estar ali só para atrapalhar, só para fazer um inferno na sua vida. E você não vai dar conta de fazer nada. Porque esse povo, eles vão com esse objetivo, movidos pelos ciúmes, movidos pela inveja, movidos pelo rancor, pelo ódio, pela raiva, e não vão deixar você fazer nada. Então, arranca esse povo da sua comunidade e você vai ver que tudo vai fluir, tudo vai dar certo. Meus irmãos, minhas irmãs, e é verdade. Às vezes eu fico parado pensando assim,
Em várias comunidades que eu já passei, eu fico olhando e pensando assim, meu Deus do céu, tudo que a gente fez poderia ter feito muito mais se não houvesse essa maldita inveja, esse maldito ciúmes, essa maldita sentimento de inferioridade, esses sentimentos que acabam com tudo e com todos. Se o outro, como disse Jesus na parábola no Evangelho, se o outro vai receber o mesmo tanto que eu, não importa. O que importa é que todos trabalharam. O que importa é que todos se empenharam. E o que importa mais ainda é que os bens são de Deus. E como o patrão do Evangelho falou, ele dá a quem ele quer, a quem aproveita, quem ele achar melhor. Não somos nós que definimos quem Deus deve abençoar mais ou menos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos todos fazer aquela avaliação, né? Será que eu estou sendo instrumento do maligno dentro da minha comunidade? Será que eu estou semeando discórdia, de inveja, de ciúmes, de ódio dentro da comunidade? Fingindo que estou fazendo um trabalho bom, uma pastoral, fingindo que estou fazendo lá, mas na verdade eu quero estar ali no meio. Eu não posso largar essa pastoral não, porque se eu largar eu vou sair e eu quero estar ali no meio espalhando a cisânia entre o grupo que está lá dentro, estragando a vida do padre, do bispo, da igreja. Então vamos fazer direitinho. Vamos todo mundo dar o melhor de nós mesmos, o melhor de nós mesmos, não o melhor que o outro. Porque assim sendo, todos nós vamos fazer as coisas fluírem dentro da paróquia, da comunidade, dentro do seu ambiente de trabalho, cada um fazendo o que lhe é próprio, o que é sua função, tudo flui, tudo acontece. Mas a partir do momento que você se torna um instrumento do maligno, infelizmente, às vezes até o que você fez, você também destrói. Você mesmo destrói. Fiquem com Deus. Ótimo dia para todos. Até amanhã, se Ele assim nos permitir.